Bem, voltamos então aqui para o nosso segundo tempo e a Margarida foi interrompida pelo Zoom, né? Bem na hora que fechou. O Zoom fechou. Um apagão. Ele é mal educado, esse Zoom, ele não espera ninguém terminar. Não, você quer concluir o seu raciocínio? Perdi o fiado da meada. Perdeu, né? Então, vou compartilhar aqui para a gente continuar lendo agora a outra metade do parágrafo. A fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. Então, nesse ponto, primeiro Jesus compara aquele que deseja edificar-se, né, como uma cidade sobre um monte, como um operário, né? Uma vez usando uma terminologia que nos faz refletir. Se a gente quer ser isso, a gente quer ser um operário. O que isso significa? O que é um operário? É aquele que trabalha, aquele que mete a mão na massa, que sua a camisa, que se cansa, né? que vai se colocar ali a serviço de Deus num trabalho, numa construção, numa edificação maior. E não alguém que vai receber benesses e benefícios sem fazer nada, né? Então, ele já usa aí um termo para nos colocar, mais uma vez, a importância do esforço, do comprometimento nessa obra. E não, ninguém aqui está sendo convidado para ser o gerente da obra e ficar mandando ninguém trabalhar, não. Todo mundo aqui está sendo convidado a ser operário, a ser pedreiro, a botar a mão na massa e assentar tijolo. Porque quem manda já tem. Deus já está no comando, ele não precisa de mais ninguém dividindo essa posição com ele. Ele precisa de operários na obra. Então, se a gente quer fazer parte dessa obra, a gente tem que se colocar na posição de operários. E termos essa consciência de que a subida vai ser difícil, vai ser pedregosa, vai ser suada, não vai ser moleza, não, vai ser contra a maré, né? A gente vai correr contra a maré, vai estar todo mundo descendo e a gente subindo, um monte de gente descendo e a gente subindo, e pedra rolando e a gente desviando. Então, não vai ser mole, não, vai ser duro, vai ser bravo, e Jesus deu um exemplo prático, né? Se tem uma coisa que Jesus nos mostrou é que seguir a ele não é nada prazeroso e agradável no sentido material, né? Porque só de passar por 1% do que Jesus passou, já nos dá um calafriozinho, a gente já fica, né? A gente já pensa duas vezes, né? Se a gente realmente vai seguir Jesus 100%, quando a gente pensa no que aconteceu com ele. Então, a gente já titubeia, né? A gente já dá um passo para trás. Só que não tem jeito. Se a gente quer chegar lá, se a gente quer alcançar esse topo do monte, se a gente quer realmente se tornar uma construção, como ele bota ali no final, imperecível, que nada destrói, que nada consegue derrubar, o caminho é esse. Não tem caminho mais fácil. Não tem atalho, não tem macete, né? Não tem segredo, não tem nada que vai fazer você pular etapas, né? Você vai ter que passar pelo desafio completo. E é importante a gente ter essa visão para que a gente comece a se encorajar, para que a gente, se mesmo nessa encarnação ainda não consiga, mas a gente ter cada vez mais consciência que a gente precisa adquirir essa coragem, que a gente precisa saber que vai sofrer, que vai ser duro, mas que é preciso. A recompensa lá em cima vai ser maior, porque, como ele bota, seremos indestrutíveis, né? Nada mais nos afetará, nada mais nos causará dor, nada mais nos destruirá, porque estaremos libertos de toda e qualquer mal material, porque só a matéria é capaz de nos causar dor. E quando a gente está totalmente liberto da matéria, nada mais nos atinge, nada mais nos causa sofrimento e dor. Mas é um caminho
que a gente precisa trilhar e que não vai ser fácil, vai ser doloroso, vai ser sofrido, mas se a gente ficar parado também vai ser doloroso e vai ser sofrido, e por mais tempo, porque vai ser eterno. Enquanto a gente não se mexe, o sofrimento nunca vai acabar. Alguém quer comentar? Alguém quer falar? Eu acredito. Pode falar, Margarida, depois a Janete fala. Eu acredito que o caminho é árduo, realmente. Muita angústia, muitas situações que você tem que aceitar, que você tem que ter serenidade, né? Isso, quando se é mais novo, é mais difícil, porque a própria matéria exige também essa divisão, né, de você correr atrás da sua sobrevivência, de tudo isso. Mas quando você está mais adulto, mais envelhecido, a idade vai chegando, é a oportunidade, pelo menos, a gente ter essa serenidade e essa aceitação. Fica mais fácil. Conhecimento. A idade ajuda. O conhecimento é muito importante para isso, né? Porque ele esclarece por que você... Né? Exatamente. O porquê das coisas, né? Então, isso te consola, né? Consola. Ajuda. Importantíssimo. A idade, quando bem usada, né? Porque a pessoa de mais idade nada mais é do que alguém que já passou mais tempo encarnado, né? Então, se a pessoa soube aproveitar esse tempo e, de alguma forma, estudou, se aprofundou, e, né? Com certeza ela vai chegar numa idade mais avançada com um conhecimento maior do que um jovem, né? Do que alguém que está começando a sua vida agora e que tem mais, realmente, como você falou, mais dificuldades ali, se ele não for bem guiado, não tiver ali bons pais e a sociedade como um todo também não colaborar muito, a chance de um jovem cair é muito maior, por ele vai estar muito, muito menos experiência, né? Muito menos condições. Mas, na verdade, vale para todos nós, né? A gente tem que exatamente se esforçar em todas as idades, lógico que dentro das limitações de todas as idades, né? O jovem tem uma limitação intelectual, mas, em compensação, tem mais capacidades físicas, né? E, às vezes, o mais velho tem menos capacidades físicas e mais capacidade intelectual. Lógico, quem soube aproveitar, né? O tempo. É verdade. Estudou, começou jovem a estudar, mais fácil será o caminho da parte mais rápido, né? Vai ser mais fácil. É a mais fácil a aceitação. Pelo entendimento. Mas por isso a importância de todos nós estarmos sempre trabalhando em conjunto, né? A importância do jovem estar junto do mais idoso, estar junto da criança, porque estamos sempre trocando experiências. A importância, olha que oportunidade maravilhosa que a encarnação está nos dando de estarmos aqui nessa sala de estudo com pessoas aqui de diferentes idades e todo mundo podendo trocar essas experiências e exatamente facilitar. Eu, pelo menos, me considero alguém ainda mais jovem e que me beneficio muito dos exemplos e das pessoas que eu conheci em todos os centros que eu frequentei, e eu sempre procuro exatamente dar muito ouvido a esses conhecimentos, a essas palestras, porque eu acho que o exemplo daquele que já passou exatamente vai me ajudar a ter maior chance de talvez evitar uma porção de sofrimento desnecessário. E se ele já está me dizendo que se eu fizer aquilo ali vai doer, por que eu vou fazer, né? Eu não sou burro. Eu não sou burro. Claro. Vou me afastar, né? Eu não preciso enfiar o dedo na tomada para saber que dá choque, né? A gente vai seguindo os exemplos daqueles que têm mais experiência e a importância dessa troca, né? Mas aí é aquela história, tem que querer, né?
muitos jovens não querem, não estão nem aí, não querem dar ouvido para o que os mais velhos têm a dizer, não têm paciência. Só que eles querem exatamente usar esse excesso de energia vital para beber, curtir, passar a noite inteira acordado, não... acaba desperdiçando essa abundância de energia com coisas desnecessárias, né? E aí acaba se tendo uma grande perda de tempo, uma grande perda de oportunidade. Fica mais fácil também, quando se começa cedo, a se permitir a isso, né? Exatamente. Porque hoje a juventude não se permite tanto. Exatamente. Convencer os jovens que é difícil. Eu acho que isso é como o Vitor falou aí, né? A gente tem que ficar ligado também para que a gente também né, comece a colocar em prática, fazer alguma coisa no dia a dia para mudar hábitos, né? Adquirir hábitos novos, né? Eu sempre lembro aqui no grupo aqui que é o exemplo de Judas, né? E ele tinha Jesus, e Jesus não conseguiu, digamos assim, convencer o Judas. Então, às vezes, a gente esquece que tem que começar em nós, né? Dar o exemplo, né? Mas começar em nós. E aí, sim, através do exemplo, você pode, né, fazer com que aquela pessoa desperte também. Mas quando a pessoa não quer, não tem, né? Naquele momento ali, não adianta. A gente tem que continuar lutando, né? Procurando ajudar da melhor maneira possível, mas sem ter essa ilusão de que a gente vai conseguir mudar. E eu vejo também o seguinte, que às vezes tem jovens que... Sim. Esse é o problema. Facilita. Agora, aí fica mais difícil, porque a gente percebe que ele ainda está gatinhando, ele já vem realmente sem nenhuma possibilidade de enxergar um pouquinho. Esses são mais difíceis. Eu estou percebendo que nessa geração são muitos estímulos que os desviam. A gente não pode esquecer que a gente lida com espíritos de diferentes experiências, né? Independente da idade, às vezes você tem um espírito jovem, mas que já vem de outras encarnações, onde ele já cometeu muitos erros e já aprendeu muita coisa. Então, ele já traz uma bagagem que facilita ele, nessa encarnação, de repente, pegar mais rápido. E outros não. Outros são espíritos mais jovens, espíritos que não tiveram tanta vivência nesse tipo de mundo, né, de provas e expiações, e que estão iniciando esse processo, e que talvez vão, infelizmente, ter que passar ainda por muita dor e sofrimento para despertarem para certas coisas mais importantes, né, da vida, né? A idade em si não é o único fator, né? Tem a idade, além da idade física, tem a idade do espírito, né? A experiência do espírito ali encarnado. Tem os rebeldes também, né, Vitor? Tem aqueles que não querem mesmo, né? Não é falta de orientação nem de oportunidade, é escolha. Tem isso também. Sim. São muito mais novos espiritualmente, repetindo experiências que ainda não conseguiram, às vezes, elaborar. E só no final do poço é que ele vai para despertar. Sim, uma hora vai. Aprendemos, né, que pelo amor ou pela dor, uma hora vai. Ninguém aguenta sofrer eternamente. Uma hora, por mais rebelde que seja, em algum momento a dor vai ficar tão insuportável que vai criar um movimento contrário, vai criar um movimento em direção a essa subida. Porque se a subida é angustiosa, pode ter certeza que a descida é pior ainda. Porque quem insiste no caminho contrário, de continuar descendo, piora cada vez mais. A dor e o sofrimento vai se tornando cada vez mais forte, porque é imperioso, né? A evolução ela é imperiosa para todos nós, então
você vai ser empurrado para frente, nem que seja, né, com uma dor muito forte. Mas a gente está aqui estudando para exatamente tentar evitar esse movimento, né, de não precisarmos chegar a esse extremo para iniciarmos a nossa trilha no caminho da evolução. Da evolução. Mais alguém? Janete? O que eu ia falar, a princípio, o que eu ia falar é que Jesus não nos enganou, né? Ele disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo que eu venci o mundo, já mostrando que ele estaria conosco, né? Nos amparando, através da espiritualidade amiga que caminha conosco, e nesse estágio evolutivo do nosso planeta, quando a gente se propõe a fazer o bem, não é, a praticar todos esses ensinamentos de Jesus, logicamente a gente vai encontrar muitos entraves, muitos anticristos, né, que não querem que o bem prevaleça, que o bem vença, e mesmo com todas essas dificuldades, mas em contrapartida a gente encontra o amparo dos benfeitores espirituais, porque se a gente caminha com a luz, eles estarão conosco, né? Logicamente que a força que eles têm, os espíritos de luz, nós ainda não temos. Por isso eles estão ali para nos fortalecer, e a gente tem que tirar também uma força de dentro de nós mesmos, para que a gente não desista desse caminho reto, né? Dessas obras no bem. A gente precisa ter essa certeza que, apesar das adversidades, apesar das pedras e tropeços, nós teremos o amparo da espiritualidade de luz. Então, que a gente não desista desse bem, que a gente continue firme. Apesar das dificuldades, a luz sempre vencerá, né? É o presente. É isso aí. Essas suas palavras me fez lembrar que quem trilha no caminho do bem pode até sofrer como Jesus sofreu na Terra, mas quando desencarna tem o descanso, o repouso, a recompensa. Quem trilha no mal sofre na Terra e sofre na espiritualidade. Então, sofre sem parar, né? Sofre sem descanso. Muitos até vivem essa vida de ilusão, né? Achando que realmente estão bem, felizes aqui na Terra, mas quando desencarna é que vem realmente o que passaram, né? Mas como você falou, Janete, é só ilusão. Essas pessoas não são felizes nem na Terra, nem na Terra. É ilusão mesmo. Tem exemplos dos médiuns, né? Como a Ivone Pereira, a Selma está aí para comprovar, o próprio Chico, eles padeceram tanto, eles sofreram tanto, mas eles falam que tinham momentos felizes, que era a convivência com esses espíritos de luz, né? Eles padeciam diante dos encarnados, ou mesmo dos desencarnados, que não queriam que eles fizessem o bem, mas, em contrapartida, eles tinham assim, momentos maravilhosos com os espíritos de luz, que surgiam ali para dar essa força, para não deixar eles desistirem. E isso é muito bom, que é o que realmente vai prevalecer, né? Vai ficar. É isso. Imagina na espiritualidade, então. Aí era só alegria. Era só alegria, 100%. Diferente de nós, que ainda insistimos no erro, que aí a gente sofre na Terra e depois que desencarna continua sofrendo. Porque aí nós continuamos tendo os nossos obsessores, os nossos perseguidores e, principalmente, a nossa consciência, que lá na espiritualidade, né? Dói mais ainda. E não tem onde se esconder, né? Não tem onde se esconder, que fica ali para todo mundo ver. Então, né, a gente é pior. Você não trilhar o caminho do bem nos gera sofrimento constante, sem parar. E trilhando o caminho do bem, provavelmente teremos sofrimentos aqui na matéria, mas depois só teremos recompensas na espiritualidade. E se a gente estiver na sintonia boa, mesmo com os sofrimentos que a gente passa na Terra, a gente compreende, né? A gente compreende, consegue suavizar a alma e continuar perseverando, né? Dói, mas a gente resiste, a gente consegue essa serenidade, porque a gente está em conexão com uma coisa boa. Exatamente, com a energia positiva.
na Terra é tudo ilusão. Mesmo quem a gente olha e pensa que é feliz, que é alegre, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem dinheiro, porque viaja para onde quiser, porque tem carro, porque tem... Tudo ilusão. Se você pudesse entrar na pele da pessoa e ver os sofrimentos psicológicos e etc. que a pessoa tem, você ia ver que o dinheiro geralmente não resolve nada daquilo. Do que é realmente mais importante, a gente que aprende, né, da doutrina espírita e da vida espiritual, cada vez que você estuda mais, quanto mais eu estudo, mais eu percebo o quanto os bens materiais não resolvem absolutamente nada do que é realmente mais importante, né? Resolve muita coisa, mas o que realmente interessa, às vezes até atrapalha. Às vezes é o que provoca o problema. É tudo material didático. Sim. O mestre já falava, né? O Jesus já falava que a felicidade não é deste mundo. Então, a gente tem que entender o que é felicidade, que a gente sempre coloca no grupo de estudo. É momento de contentamento? É expansão de alegria? O que é? O que é felicidade? Primeiro, a gente tem que definir o que é felicidade. Segundo, depois da definição, você tem que saber se essa felicidade é encontrada dentro de você. Depois, dentro do mundo que você vive. Então, a gente tem que fazer vários estudos para definir primeiro o que é ser feliz. Mas aí vem o mestre e diz que a felicidade não é deste mundo, então por que você já vai começar a questionar? Então, para por aí, aceita que dói menos, né, como fala o ditado popular, e vive a sua vida de acordo com tudo que foi colocado aí, né? Mas sabendo que ninguém aqui é feliz. Quem falou foi Jesus, não sou eu. Tá? Você pode ser contente, você pode estar em êxtase, você pode ter momentos que fiquem alegres. Agora, feliz? Como é que você consegue ser feliz com você agora? Esse tempo que a gente está falando aqui, quantas pessoas morreram devido a uma guerra? Essas guerras civis que acontecem pelo mundo, pela fome, pela miséria. Só esse tempo que a gente está falando, só esse tempo que eu estou falando aqui, não é nem o grupo de estudo, né? Nem o estudo propriamente dito, que já tem mais de 1 hora. Mas eu estou falando aqui, quantas pessoas já morreram de fome? Morreram sem medicamento, morreram numa guerra. Essas guerras civis que acontecem na África, deve ter mais ou menos em torno de umas 8 ou 10 guerras. Acontece, Flávio, aqui no Brasil tem guerra civil também, não precisa ir na África, não. Não. Morre mais gente aqui, morre mais gente em tiroteio aqui no Brasil do que na guerra civil da África. As guerras que a gente conhece pela forma que é a guerra, né? Então, realmente ser feliz aqui, eu não sei como é que a pessoa consegue ser, não sei como ele consegue definir a felicidade. Mas se Jesus falou que a felicidade é desse mundo, então não vamos nem prosseguir mais, porque a gente não está entendendo realmente o que é ser feliz, o que é felicidade. Esse é o problema. A nossa felicidade é relativa, né? De acordo com a nossa evolução. Eu acredito muito nessa paz interior que a gente tenta buscar através desse conhecimento aí que o Helder se referiu, né? Se a gente procura compreender, né? Tudo que a gente está vivendo, todo esse processo doloroso que a gente passa, que tudo concorre para o nosso crescimento espiritual, a gente consegue ter uma certa paz interior, quando você entende tudo que está acontecendo. Então, para mim, essa felicidade relativa é essa paz interior que você consegue, dentro de você, compreender as coisas que acontecem, né? Lógico que a gente vai se incomodar com tudo que acontece de doloroso com os nossos irmãos, mas a gente compreende esse processo e ajuda, né? Na medida em que a gente pode ajudar, a gente tem que ajudar, logicamente, não tem que se omitir, mas é aquela compreensão serena de que faz parte desse processo evolutivo. Isso dá essa paz interior, né? A Joana fala que o sofrimento não é a causa da infelicidade, né? O que mais causa infelicidade é a ignorância. É exatamente como a Janete falou aí. Você não sabe por que está passando por aquilo, você não conhece as leis de Deus, você não conhece como funciona, né, essa lei de causa e efeito, né, como funciona as leis de Deus. E isso é que causa ansiedade, causa um monte de problemas psicológicos, não é? Causa essa infelicidade. É como o
Esqueci o nome. Ele acabou de falar aí agora. Flávio. Né? O Flávio. Porque você não precisa ser infeliz, entendeu? Como a Janete falou também, a felicidade ela é relativa. Você não precisa ser infeliz, você busca o equilíbrio. Né? A Joana fala que o conhecimento e a boa vontade equilibra esse sofrimento. Né? É como se você fosse um processador. Você vai processar isso de uma forma diferente com conhecimento do que uma pessoa que ignora como funcionam as coisas. Ela fica revoltada, ela se revolta, ela não entende por que está sofrendo, por que está sentindo dor. E aí complica, entendeu? Esse é o verdadeiro causador do sofrimento e da infelicidade, a ignorância. Você não precisa... A felicidade é relativa, mas a ignorância também... A infelicidade também não é uma coisa necessária, que você viva infeliz, que você viva revoltado, que você viva triste. Não é essa também a proposta. Com conhecimento, confiando em Deus, entendendo os propósitos, você consegue esse equilíbrio, essa paz, né? Ver todo esse sofrimento com certo equilíbrio. É claro que tem coisas difíceis, né? Muito difíceis, mas a gente consegue entender que Deus é bom e Ele só permite isso porque disso tudo vai sair o bem, porque esse mal e esse sofrimento eles são transitórios, né? No final tudo vai acabar bem. Isso a gente tem que estar sempre refletindo nisso, né? Isso é que traz um equilíbrio. A gente volta para Jesus, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Exatamente. A infelicidade tem muito a ver com isso, com ignorância, com rebeldia. As pessoas ficam inconformadas, né? Reclamando de tudo. Né? Nossa. Porque, assim, Jesus, quando falou a felicidade não é desse mundo, ele estava se referindo à felicidade nos termos do mundo, né? A felicidade que os homens da época enxergavam como felicidade, né? Que é exatamente a felicidade que a gente está falando aqui desde o início, que é meramente ilusória. Porque a felicidade real, a felicidade do espírito, ela não vai ser desse mundo mesmo, até porque aqui nós estamos encarnados. Então, ali o que Jesus quis foi alertar que quem passa a vida buscando a felicidade, entre aspas, né, a felicidade do mundo, vai dar com a cara no muro. Então, porque não vai encontrar. Vai ser uma grande perda de tempo e sofrimento. Exatamente. Eu não consigo ver uma irmã Dulce como infeliz. Não. Ela tinha a verdadeira felicidade. A felicidade exatamente. A felicidade espiritual que... Como é que você vai falar que uma irmã Dulce é infeliz, que um Chico Xavier era infeliz, um Gandhi era infeliz? Você está entendendo? Eles não eram infelizes. Eu não consigo ver dessa maneira. Sim. Eles não eram infelizes, mas também não eram felizes aos olhos dos homens, relativo, né? Aos olhos dos homens. Bem, pessoal, deu aqui 6 minutinhos para acabar, então eu vou só ler aqui o último parágrafo para não correr o risco da gente não ler o final aqui. Deixa eu compartilhar. O vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta e, se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho por toda parte, e foi assim que os primeiros mártires do Cristo semearam a fé. Então, por fim, né, é verdade, quando você realmente atinge aquele cume da montanha, e se torna um operário do Cristo, se torna a cidade edificada no alto, na pedra, e que todos podem ver, você passa a ser indestrutível. E o efeito daqueles que te atacam se torna reverso. Quanto mais você é quebrado, mais você se multiplica, mais você cresce, mais forte você fica, mais brilhante, mais ofuscante. E foi, né? E aí até o exemplo eram os cristãos, né? Porque quanto mais os romanos matavam cristãos na arena, mais cristãos
apareciam, né? Então, você vê o efeito semente, né? Como, né, fazendo a analogia com a semente, que você planta uma sementinha e brota 500 frutas, então você enterrava um cristão na terra porque morreu, brotava 500 cristãos a mais. Então, esse é o efeito. O dia que nós nos tornarmos essa fortaleza, o efeito de quem quer nos destruir vai ser reverso, vai nos multiplicar. A cada ataque sofrido, nós vamos multiplicar as nossas potencialidades, porque a gente se torna invulnerável, como ele coloca aqui no último parágrafo. Alguém mais quer comentar? A gente vai aprendendo a ser mais sereno, né? E entendendo cada vez mais que aquilo passa, nada é para sempre. Perfeito. Bem, então estamos aqui na nossa reta final. Pelo que eu estou vendo aqui, o próximo no estudo é o Flávio. Então, convido, Flávio, para que você faça nossa prece de encerramento. Vamos lá, gente, fechar os nossos olhos, nos concentrarmos e agradecer mais uma vez a Deus e a Jesus por essa oportunidade de colocarmos em nossas mentes, nossos corações, todas essas informações, preguiçosos como somos, pedindo forças para nós mesmos, colocarmos isso tudo que aqui a gente aprende, esses estudos todinhos que são consagrados todas as segundas-feiras, com essa oportunidade de colocarmos em prática. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, meu Deus, por essa oportunidade de nós podermos estudar e, acima de ter um crescimento espiritual, um crescimento que vai lá na frente fazer com que nós possamos usufruir melhor de todo esse manancial de informação. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para todos. Boa semana. Fiquem com Jesus. Muita gratidão.